E aí, pessoal, tudo bem? Neste fim de semana, o Felipe Melo comemorou seu aniversário. Chamou alguns familiares, chamou alguns amigos, fez uma festa em casa. E essa festa acabou vazando, né, nas redes sociais, isso foi postado em rede social, e muita gente viu que o Felipe Melo acabou violando a quarentena e trazendo muita gente para o seu convívio, para o seu contato direto, que é a situação grave nesse caso. Numa situação normal, a gente não tem nada com isso. É a festa de aniversário dele, ele tá na vida pessoal dele, ele tava de folga, mesmo se não tivesse de folga, não foi em horário de treino, não violou concentração para fazer isso, não foi na véspera de jogo, então também não prejudicou nada. Situação normal, é a vida dele, ele faz o que quiser. Tá? Mas a gente não está numa situação normal. Então é importante que a gente perceba que certas coisas que muitas vezes a gente considerou como situação de vida pessoal não devem mais ser vistas apenas como situação de vida pessoal. Porque a gente está num momento em que os clubes ficam prometendo que vão fazer 1 bilhão de coisas de protocolo, de segurança, tudo, e é preciso que isso seja respeitado para que o futebol viabilize o seu retorno. Tá? E uma das coisas que inclui é os jogadores manterem o seu isolamento social em relação a um grupo grande de pessoas, para não correr o risco de alguma dessas pessoas inserirem o coronavírus naquele grupo. O jogador eventualmente pode acabar infectado de alguma forma, ou diretamente por essa pessoa, ou indiretamente via algum familiar que pegou e passou para ele, e isso acaba chegando ao elenco. Então, uma situação como essa, de violação da quarentena, ainda mais uma situação de festa, é particularmente delicado e não deve ser tratado como algo simplesmente normal. É algo que pode estar afetando a capacidade do jogador de cumprir as suas obrigações com o clube. O que eu estou querendo dizer com isso? Daí não vale só para o Felipe Melo, na verdade, só o gancho, porque aconteceu neste fim de semana, mas vale para vários jogadores que estão violando quarentena com reunião de muita gente. Nisso eu nem incluo tanto o caso de jogador que, por exemplo, como alguns jogadores do Flamengo que até foram vistos na praia fazendo exercício. Não é legal, não é o ideal, mas até menos grave. Agora, quando junta muita gente é mais, porque aumenta a possibilidade de se espalhar o vírus, porque se está juntando muita gente, né, todo mundo lá perto. Vamos fazer uma analogia ali. Felipe Melo pode, ou qualquer jogador pode fazer o que quiser na sua vida pessoal, desde que não seja nenhuma irregularidade, nenhuma ilegalidade. Só que daí, se ele chega e, por exemplo, em determinado momento ele começa a abusar, um jogador começa a abusar da vida noturna, e daí ele chega no treino do dia seguinte sem condição de treinar, ou ele chega atrasado, ou ele chega sem condição de treino e não consegue treinar adequadamente. Ele não é merecedor de alguma punição por parte do clube? Ele não é merecedor de alguma crítica por parte da torcida, por parte da mídia? Ele é passível de crítica. Por quê? Porque ele fez algo na vida pessoal que atrapalhou a capacidade dele de cumprir as obrigações dele com o clube, que é, no caso, treinar. Eu não estou nem falando de jogo, eu estou falando de treino. Quando um jogador, no momento em que estamos, ele viola a quarentena para fazer um festão, ou uma festinha, mas uma festa com uma quantidade razoável de pessoas que estão fora do ambiente familiar em que ele fechou na quarentena, ele está botando em risco a capacidade dele e dos companheiros dele de cumprir as obrigações do clube, como treinar. Por quê? Porque se alguém ali está com Covid-19, se alguém ali está com coronavírus, esse jogador tem que passar em quarentena. E daí ele tem que ficar 1 semana, 2 semanas sem treinar. Ou, pelo menos, até ele fazer um teste que identifique que ele não pegou. No caso da festa do Felipe Melo, o Palmeiras disse que foi feito o teste com todo mundo. O Felipe Melo também foi feito com o teste com todo mundo que esteve na festa e ninguém está infectado. Ótimo, não aconteceu nada. Mas fica de alerta. Por quê? Se isso acontecer de novo, é merecedor de crítica, porque deixa de ser vida pessoal, porque passa a influir na capacidade do jogador de exercer a sua atividade. Porque se alguém daquela festa tivesse com Covid-19, todo mundo que esteve presente na festa teria que fazer o exame, e enquanto esse exame não desse negativo, teria que ficar sem exercer sua atividade profissional, e no caso do jogador, sem treinar. E se o jogador pegasse, ele teria que ficar 1 semana, 14 dias
ficar um tempo sem poder treinar para não se misturar com outros jogadores. Sendo que na festa tinha mais de um jogador do Palmeiras, não era só o Felipe Melo, tinha mais gente. Então qualquer um jogador estaria sujeito a isso. E a não poder treinar, os outros também não poderiam treinar, e se eventualmente eles treinassem e depois descobrissem que estiveram com o vírus, todo mundo que de alguma forma teve contato, todo mundo na comissão técnica, elenco, funcionários do clube, teriam que ficar de quarentena ou passar por um teste até voltar a trabalhar. Então isso tem que ser tratado de forma um pouco mais cautelosa, um pouco mais cuidadosa. A quarentena é parte do protocolo de segurança para o futebol voltar. A quarentena dos jogadores ser respeitada faz parte disso. Ainda que em certos momentos o jogador está na sua vida pessoal, ele passa a ter que cumprir esse protocolo também nos meus momentos de vida pessoal em que ele não está a serviço do clube. Isso faz parte. Na Alemanha, por exemplo, o Heiko Herrlich, técnico do Augsburg, teve que ficar de fora de um jogo do Augsburg na Bundesliga, que inclusive já terminou, né? Na retomada da Bundesliga, ele teve que ficar fora de um jogo porque ele violou a quarentena para comprar uma pasta de dente. Ele ficou sem pasta de dente, queria escovar o dente, saiu para a rua para comprar uma pasta de dente, mas os protocolos previam que ele não podia fazer isso e ele acabou violando a quarentena, ou seja, ele teve que ficar alguns dias afastado, e isso incluiu o fato de ele não poder ir a um jogo do clube dele. Não teve problema, o Augsburg não foi rebaixado, conseguiu o seu objetivo naquele momento. Mas ele teve que ficar afastado porque não cumpriu a quarentena. E isso deve valer para os jogadores aqui no Brasil. Então tem que parar de pensar nisso, e o torcedor tem que pensar também dessa forma, ver também dessa forma. Uma festinha inocente deixa de ser uma festinha inocente. Violar a quarentena pode causar esses problemas. E se os protocolos de segurança fossem cumpridos à risca, ou forem cumpridos à risca, o tempo verbal a gente ainda vai decidir, certos jogadores talvez tivessem que ficar de fora por um tempo até ter certeza que não tem nada, né? Menos mal que no caso do Felipe Melo, na festa dele, pelo divulgado, ninguém pegou Covid, não tinha ninguém lá com problema. Ótimo, o Palmeiras continua as suas atividades de retomada dos treinos, beleza, foi só um susto, foi só uma precaução. O Palmeiras falou que vai lá fazer uma reorientação em todo o seu elenco para isso não acontecer de novo. Ótimo, ainda bem. Torço para que ninguém mais no mundo pegue Covid, torço para que essa doença acabe, então começa por menos gente ali pegando naquele ciclo, mas foi um risco. Então assim, isso é violar protocolo de segurança também, tá? Então os jogadores têm que pensar nisso, a torcida tem que ver dessa forma também, tá? E os clubes têm que ver dessa forma. Não é só uma coisinha inocente na sua vida pessoal, tá? Ainda mais quando junta muita gente. Lembrando que um dos primeiros grandes focos de infecção do coronavírus no Brasil foi uma festa de casamento lá no litoral baiano, né, da irmã de uma influenciadora digital famosa ali aqui de São Paulo, que fez a festa de casamento lá no litoral da Bahia e espalhou para todo mundo que estava lá, né? Assim, maneira de dizer, mas espalhou para muita gente que estava lá, inclusive teve gente que foi nessa festa como funcionário, né, contratado para trabalhar na festa, que acabou morrendo, tá? Então festinhas acontecem essas coisas. Então a gente tem que ver isso de forma um pouco diferente. O protocolo tem que valer para todos os momentos, mesmo os momentos privados do jogador, né? O momento da vida dele pessoal, mas ele também vale. Então se o Palmeiras, por exemplo, quisesse punir o Felipe Melo, eu acho que ele estaria no direito, tá? Não foi só uma coisa de vida pessoal, não. Ele colocou em risco a capacidade dele de exercer a função dele, de cumprir as obrigações dele com o Palmeiras, no caso, treinar, e se tivesse jogo, teria colocado em risco a capacidade dele de jogar, tá? Mas é isso, então, joinha se gostou, se não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, e comente aqui embaixo o que vocês acham, tá?